Queridos irmãos, graça e paz, aqui quem fala é o pastor Miguel Ângelo, da Igreja Presbiteriana de Manaus. É uma alegria muito grande eu estar falando com vocês. Perdoe-me pelo idioma, eu vou falar em português, mas eu sei que muitos dos irmãos vão entender. E também está aí o meu querido pastor Xavier Blasini, que com certeza vai ajudar a todos a esse entendimento das minhas palavras. Deus abençoe esse congresso de jovens, Deus abençoe a vida de vocês, jovens queridos, que tanto amamos, da IABM, Igreja Apostólica, Bíblica e Missioneira. Deus abençoe vocês. Que maravilha! Nesse congresso de jovens fortalecidos, Deus possa fazer coisas grandiosas na vida de vocês. E eu gostaria de deixar uma palavra do Senhor para vocês. Eu também pastoreio jovens aqui na Igreja Presbiteriana de Manaus. Eu peço que vocês orem por nós, orem pelas nossas famílias, tanto aqui na capital do Amazonas, em Manaus, como em todo o interior. Estamos passando por um momento de pandemia. Somente o Senhor poderá nos ajudar nesse momento. Orem para que nós possamos conseguir passar esse momento. Mas eu quero deixar um texto do livro do profeta Daniel, no capítulo 1, até o versículo 17. Eu gostaria de deixar algumas coisas para que você, meu querido, nesse congresso de jovens fortalecidos no Senhor, você possa se lembrar nesse ano de 2021, para que você possa prosseguir caminhando, amando e servindo ao Senhor todos os dias de sua vida. O texto de Daniel, capítulo 1, do verso 1 ao 17, diz o seguinte: no terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joiaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos israelitas, da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdênego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster desses alimentos. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse ao chefe dos oficiais que tinha encarregado de cuidar dele, Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os servos de acordo com o que você concluir.
Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Que coisa maravilhosa que nós vemos nesse texto. O que aconteceu? O Reino do Norte foi destruído no ano 722 a.C. O Reino do Norte tinha a capital Samaria, em Israel. O reino estava dividido, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte foi conquistado pela Assíria em 722 a.C. E agora o Reino do Sul, cuja capital era Judá, em Jerusalém, foi destruído por Nabucodonosor no ano 586 a.C. E Nabucodonosor cerca a cidade de Jerusalém e toma a cidade de Jerusalém. Mas interessante que ele leva para Babilônia jovens, mas não são qualquer jovens que Nabucodonosor quer. Nabucodonosor não sitiou, não tomou a cidade e quer levar apenas coisas inúteis. Pelo contrário, ele não quer coisas inúteis. Nabucodonosor deseja levar o melhor de Jerusalém. Ele saqueia os seus tesouros, ele tira o ouro do templo, mas acima de tudo ele leva pessoas para a Babilônia, para morar com eles, para servir no palácio em Babilônia. Mas quais são as características que a gente pode notar nesse texto que Nabucodonosor pegou para si? Ou melhor, quais eram as características desses jovens descritos pela palavra de Deus? A primeira coisa que eu gostaria que você não esquecesse é que esses jovens eram jovens diferentes. Por que jovens diferentes? Porque nós precisamos entender que para sermos jovens fortalecidos no Senhor, nós precisamos ser jovens diferentes. Nós não podemos ser jovens iguais ao sistema do mundo. Nós não podemos ter jovens em nossas igrejas que não façam diferença entre o sagrado e aquilo que é profano. Jovens que vivem no pecado e não querem saber das coisas santas do Senhor. Porque esses jovens aqui, eles tinham uma característica. Qual era a característica? Eles eram diferentes. De que maneira? O texto diz que eles eram jovens sem defeitos, jovens que não tinham defeitos físicos, jovens que tomavam conta bem do seu corpo. E a pergunta é: você cuida do seu corpo? O que você tem feito com o seu corpo? Você tem ingerido bebidas? Você tem maculado? Você tem prejudicado o seu corpo? Você tem, por acaso, pensado em: o pessoal, meus amigos estão mexendo com drogas, quem sabe se eu pegar um pouquinho de drogas não vai ter problema nenhum. Saiba que os jovens que Deus deseja que você seja é um jovem diferente. Primeiro, que você seja um jovem sem defeitos físicos. Segunda coisa, jovens de boa aparência. O que significa jovem de boa aparência? Que os rostos, as faces deles refletiam a glória de Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o rosto formoso é um reflexo do nosso coração. E o seu coração, o que tem refletido para o seu rosto? Você mostra no seu rosto a glória de Deus? Então era jovens sem defeitos, jovens de boa aparência, jovens cultos, inteligentes, ou seja, jovens que eram aplicados nos estudos, jovens que se dedicavam a estudar, jovens que procuravam sempre estar
em melhores situações através do seu ensino, através do estudo. Se você observar nesse vídeo aqui atrás, tem alguns livros que eu preciso ler nos próximos 2 meses. Por que eu preciso ler? Você diz assim: não, pastor, o senhor já viu muita coisa, o senhor já conhece muita coisa. Não, não conheço nada. Todos os dias eu preciso buscar na palavra do Senhor, eu preciso buscar com amigos como vocês e preciso buscar nos livros entendimento para a vida, sabedoria para o chão da vida. E mais ainda, eles eram jovens que dominavam outros idiomas, outras ciências, eram jovens que tinham variedade no conhecimento. Então, jovem, você precisa buscar entendimento, você precisa buscar conhecimento, você precisa buscar sabedoria. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, esses jovens que Nabucodonosor levou para a Babilônia eram jovens diferentes. Diferentes por quê? Porque eles eram jovens sem defeitos, eram jovens de boa aparência, eram jovens cultos e inteligentes e eram jovens que dominavam toda a arte e toda a ciência. Procure ser um jovem diferente, diferente nas coisas do céu, diferente nas coisas de Deus, diferente naquilo que Deus deseja que você seja em meio a esta sociedade, a este mundo que a Bíblia diz que está no maligno. Então, nós somos cidadãos dos céus, vivendo na terra de forma diferente. E a segunda coisa que esse texto diz, além de serem jovens diferentes, eles eram jovens que não abriam mão das suas convicções, ou seja, eram jovens obedientes. O que Daniel fez? Daniel chegou em nome de seus amigos e dele mesmo, disse para o chefe dos oficiais: nós não queremos nos contaminar com as comidas do rei. Por quê? Porque eles sabiam que aquelas comidas do rei eram comidas consagradas a ídolos, consagradas a Nabucodonosor, como se fosse um deus. E eles disseram: nós somos servos do Altíssimo, nós vivemos para Deus. Vejam a mente, esses jovens estavam presos, levados de Jerusalém para a Babilônia, mas eles não estavam presos no seu espírito, na sua alma, na sua capacidade de decidir para Deus em viver. Você precisa tomar uma decisão. Qual é a decisão que você tem que tomar? Viver uma vida de obediência para Deus. Viver uma vida fortalecida no Senhor, mas uma vida que seja de obediência a Deus. Não importa as circunstâncias. Eu sei, eu conheço a situação que passa a minha querida Venezuela, um país a qual eu amo. Nós brasileiros amamos a Venezuela. Eu sei das situações e dos problemas que os irmãos estão enfrentando, mas apesar dos problemas, apesar das dificuldades, escolham como vocês têm escolhido servir a Deus, tomar uma decisão de estar sempre obedientes a Deus, não importam as circunstâncias. Então, jovens fortalecidos no Senhor são jovens diferentes e são jovens que não abrem mão da sua convicção, ou seja, não deixam a sua fé, tomam uma decisão de servir a Deus em qualquer situação. E a outra característica que eu quero falar para vocês desses jovens que foram levados para a Babilônia é que, além deles serem diferentes, além deles serem jovens que não abriam mão de sua fé, eles eram jovens que Deus andava com eles. Vocês observam que nesse texto diz que ao final daqueles dias de prova que Daniel diz para que ele fosse provado, e depois dos 3 anos, os amigos de Daniel e Daniel, eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os jovens que estavam no palácio de Nabucodonosor. Por que eles eram 10 vezes mais sábios? Porque Deus estava com eles.
eu tenho absoluta certeza que Deus está com vocês, que Deus está abençoando o pastor de vocês, o pastor Xavier Blasini, meu amigo, que Deus está abençoando a IABM, a Igreja Apostólica, Bíblica e Missioneira. Deus está com vocês, não esqueçam jamais disso. Se Deus está com vocês, tudo está de acordo com a vontade soberana do Senhor, e Deus está abençoando todos os dias vocês, queridos. Não esqueçam disso. Não esqueçam que jovens fortalecidos são jovens que são diferentes, jovens que não são iguais aos jovens do mundo. São jovens que tomam uma decisão e não abrem mão jamais de Deus. E são jovens que Deus anda com eles. Deus anda. O que Deus fez? Abençoou os amigos de Daniel de tal forma, 10 vezes mais. E a Daniel deu a capacidade dele de ter visões e interpretação de sonhos. Que Deus possa abençoar esses jovenazos da Eclésia Bíblica, Apostólica, Bíblica e Missioneira. Que Deus fortaleça o coração de vocês, que nesse congresso o fogo do Senhor toque na vida de vocês poderosamente, que vocês sejam jovens diferentes, que não abrem mão de Deus e que andam com Deus no meio de uma sociedade difícil, uma sociedade corrupta, mas uma sociedade na qual vocês são luz do Senhor e sal da terra. Deus abençoe. Deus abençoe a vida de vocês. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do seu Santo e Divino Espírito sejam com vocês, meus irmãos amados, todo o povo de Deus da Venezuela, desde agora e para todo sempre. Amém. Amo vocês. Orem por nós. Um beijo.